É um gosto estar com todos, é um prazer estar com tantos participantes dessa sessão da tarde. Estamos quase com 400 pessoas assistindo este webinar. Então, eu cumprimento aos organizadores na medida em que se propuseram a passar este momento tratando de uma situação preocupante, que é a situação atual da América Latina em relação a todas as problemáticas que fazem com que a nossa educação superior precise ser constantemente repensada, e nada melhor do que estarmos todos juntos para que isso aconteça. Eu me apresento como Denise Leite, eu trabalho com avaliação a longo tempo e com redes de pesquisa e colaboração. Então, a minha fala, ela vai ser um pouco distante da ideia de um caso brasileiro. Na minha visão de hoje, pelo menos, eu vou trazer algumas ideias mais gerais sobre a situação e vou perguntar especificamente, foi isso que me ocorreu quando eu vi que todos estavam reunidos para traçar este mapa, me ocorreu que a gente devia pensar se a pandemia, como dizem os seres, pode aproximar. Se pode pensar alguma coisa neste sentido. Se podem traçar os mapas para pensar regionalismo e integração, que são os nomes da nossa cátedra com a qual nós trabalhamos, a Cátedra em Rede. Eu vou me permitir usar a tela, compartilhar a tela, para que as minhas ideias apareçam também em espanhol. Espero que isso seja possível. Aparecem os slides? Acho que temos alguma dificuldade nesse sentido. ¿Podemos habilitarle a la profesora para compartir pantalla? Está repartindo pantalla, está? Se vê? É possível? Ahora sí, ¿es posible? ¿O salió de la imagen? Ahí, ¿se puede, Denise? Fíjate. ¿Se puede ver? No, prueba No. de nuevo. Vamos a tentar novamente, então, vamos a continuar, e se não for possível repartir, vamos apenas falar sobre o Estás autorizada aí, a ver se puedes. Estou agora autorizada? Sim. Vamos a ver, então, se estou... É que meu Zoom também, de vez em quando, resolve desaparecer e me diz que eu tenho que voltar para a reunião. O Zoom, às vezes, não me dá tempo de chegar lá na pantalla. Vamos ver agora se eu estou autorizada. E se aparece a tela. Ok? Estamos? Aí está? Ok. Perfeito. Bom, estamos nessa então. Na ideia minha seria que nós temos que dibujar mapas, mas também pensar na regionalização e na integração universitária. Essa seria uma das questões que me vinculam a uma ideia antiga que todos nós trazemos embutidas na nossa maneira de enxergar. Se é possível, então, que nós podemos traçar mapas e, ao mesmo tempo, pensar que a pandemia pode aproximar. Essa é uma questão que eu me pus a pensar quando isto aconteceu, esse convite para estar aqui essa tarde com vocês. Meu tema, então, vincula-se a uma ideia, que é uma ideia muito presente para nós latino-americanos, que é a ideia integracionista. A ideia do ideal integracionista dos países da América Latina nasceu, na verdade, juntamente com o processo das nossas independências, e mais ainda nos países de fala espanhola, com os libertadores das Américas, o Simón Bolívar. Já é uma ideia antiga e é uma ideia que nós estamos sempre voltando a ela, no sentido de pensar o processo de integração regional, sempre um ideal distante, sempre um ideal que parece que falta uma vontade política para que nós estejamos integrados, para que nós sejamos uma região inteira, íntegra, no todo.
mas falta, parece, essa vontade política das condições objetivas para que isso aconteça. Então, nesse sentido, foi que me pareceu que a pandemia talvez tenha a ver com alguma coisa que está acontecendo. Como é que nós vamos enxergar isso? Eu, como trabalho com avaliação, o que eu penso? Dos enfoques de avaliação que nós usamos, isso não é bem fácil. Nós não estamos falando de regionalismos abertos e fechados, de uma visão cepalina de regionalismos. O que eu me propus aqui foi a pensar um pouco, refletir um pouco, trazer uma reflexão sobre quem trabalha com educação, como vê essa questão, quem trabalha com avaliação, como vê essa questão. E quando eu penso exatamente na avaliação institucional, na avaliação docente, na avaliação do pesquisador, o que eu vou encontrando? Eu vou encontrando uma situação muito complicada, muito complexa, porque os nossos modelos de avaliação institucional, de avaliação da produtividade do docente e do investigador, trabalham com rankings, trabalham com classificações, o modelo é neoliberal, o modelo mais importante é o da universidade de classe mundial, cujos indicadores reproduzem um modelo de universidade excludente, mercantilista, elitista. Um modelo que nos leva a comparações e a processos, e isso eu acho extremamente importante, processos de homogeneização. Este modelo, ele tem essa característica e ele serve mais àqueles países desenvolvidos do que às nossas próprias instituições, da maneira como elas se organizam no momento atual. Na verdade, todas essas tentativas de aplicar estes modelos que seguem um ritmo internacional e que nos pedem essas avaliações, ele aponta para um caminho para as universidades, que é o redesenho capitalista gerencialista das universidades, o qual muito bem ainda foi falado agora pela nossa colega Carmen, quando ela apontou, quando a primeira coisa que se faz é entrar no pressuposto da universidade, e ela deve funcionar por si própria, vendendo serviços. Então, essa é uma das questões que, por aí não vai ser que o nosso processo de integração vai acontecer. Mas existem caminhos opostos. Nós podemos partir desde os sentidos da integração regional, poderíamos pensar a ideia de integração regional nos remete também a ver que existem momentos que são diferentes, estão opostos, estão de um lado e de outro. Se pensarmos nas palavras da Cres, que são nestas palavras que foram armadas os nossos flyers, que divulgaram este evento desta tarde, é uma parte desta questão. Do outro lado, nós temos outro sentido, temos um sentido que também é histórico e que eu acho que vale a pena falar aqui. Eu falo em português, vocês falam em espanhol. Nós temos as duas línguas e temos alguns estereótipos formados a respeito dessa regionalização e dessa integração. Aqueles estereótipos do brasileiro muito cordial, do mexicano alegre, muito amigo, do argentino muito hermano. Então, temos alguns, nesse cenário, aparecem estereótipos também que dificultam esse processo da integração regional. E, por vezes, praticamos, na verdade, um certo distanciamento entre os países. E aquela avaliação lá que eu falei também produz isso. Nós somos concorrentes, somos críticos uns dos outros, e esse distanciamento também nos impede em outros aspectos importantes. Por exemplo, no cerramento de fronteiras, isso acontece entre os países, barrar oportunidades para que o acesso à própria educação superior ou ao exercício profissional, daquele profissional formado em outro país, que não pode exercer sua profissão no nosso país, não? Ou a emigração entre os países também é dificultada. Estas e outras questões impediram que, ao longo dos tempos históricos, fossem deslanchadas as questões como a do Mercosul, que continuam ainda andando, mas parece que não vão realmente sair dos papéis, a SICA, o CAFTA, a Unasul, tantos outros que aconteceram, mas, mais importante ainda, impedem também esses processos históricos que nos amarram de
abrir fronteiras para os refugiados, de priorizar ou valorizar as relações sul-sul global. Tais situações que atentam contra a integração e a regionalização seriam problemas, talvez, da nossa origem histórica, isso é possível. Dentre muitos outros fatores que aqui poderiam ser trazidos, eu simplesmente lembrei de um, porque estava lendo esse livro novamente, que é o livro do Buarque de Macedo, que fala sobre as raízes históricas do Brasil, do meu país. Ele fala de uma cultura da personalidade que nós teríamos herdado dos povos ibéricos. Ibéricos, aqui, tanto os nossos colonizadores quanto os colonizadores dos países de língua espanhola. Foi descrita por ele há muitos anos que portugueses e espanhóis, desde tempos imemoriais, atribuiriam uma sua originalidade específica deles ao valor próprio da pessoa humana, como nós também o fazemos, à autonomia de cada um dos homens em relação aos seus semelhantes, tanto no tempo quanto no espaço. E atribuiriam o valor de um homem, antes de tudo, para que não precise depender de outros, não precise depender dos demais, que não necessite de ninguém, que se baste. Nesse sentido, ele dizia, o Buarque de Macedo, em terra onde todos são barões, não é possível o acordo coletivo durável, a não ser por força respeitável e temida. Desta concepção de homem, da qual seríamos herdeiros em comum, resultaria uma singular tibieza nas formas de organização de todas as associações que impliquem em solidariedade e ordenação entre esses povos. A mesma coisa já dizia a Cres. Ela se considerava um baluarte contra a contramano de poderosas forças que, ao longo do mundo, do tempo, inclusive de nosso mesmo continente, procuram aprofundar a privatização, a mercantilização da educação superior e o conhecimento. Quando somos, então, produtos de um processos homogeneizadores, como é o caso das avaliações, como é o caso do que tanto hoje nós trabalhamos nas nossas universidades, uma internacionalização, um processo de internacionalização das instituições de educação superior, quando nós trabalhamos com esses processos homogeneizadores, que eu citei lá, quando falei sobre as avaliações, temos sempre recebido uma influência do norte global em nossa educação superior. Nesse sentido, nós temos um geógrafo muito interessante que se chama Milton Santos, e ele diz que há uma integração dependente referida a um ponto no espaço, dentro ou fora do mesmo país. Dentro ou fora do mesmo país. Na qual normas externas a nós, ao nosso país, se incorporadas, podem ter um efeito desintegrador das solidariedades locais. Me parece que Milton Santos coloca muito bem. Aí eu volto ao tema que eu me propus. Podemos também ter espaços de integração, como a Cátedra de Integração propõe, desde os efeitos devastadores da pandemia viral. O que eu vejo, o que eu percebo, e acho que também foi colocado pela professora que falou antes de mim, muito claramente com relação ao seu país, e com relação ao meu, a professora Célia Carenato, a seguir, vai expor com clareza as dificuldades enormes pelas quais estamos passando. Mas, a partir destes pontos, eu lembro, há um isolamento dos países sem ações regionais visíveis. A política de cada país, de cada governo, especialmente do nosso, é atuar somente, sozinho, quando atua, que pode, inclusive, não atuar na crise sanitária. Efeitos desiguais nessa crise, especialmente para classes sociais, especialmente para as questões de gênero, especialmente para as mulheres, como já foi tocado, especialmente para as raças, como no nosso país, a questão racial gravíssima e importante, sem estar equacionada. As diferenças sociais, então, se aumentam, se exacerbam. Há pobreza, há desemprego, há subemprego.
Isso tudo numa imagem de câmbio global nas relações e nas comunicações entre os povos. Debilidades, então, e impossibilidades de ampliar os direitos que todos nós temos à vida, à saúde e principalmente à educação e à educação superior. Esta questão é devastadora. Nós podemos, então, pensar que desde os sentidos não hegemônicos se pode trabalhar com as ideias de regionalização e integração. Milton Santos, novamente, o geógrafo, diz que nós podemos reconhecer imposições, nós podemos reconhecer as contrafinalidades, nós podemos reconhecer os lugares de cegueira, e nós podemos, ao mesmo tempo, do outro lado, reconhecer o lugar dos descobrimentos, o lugar da proatividade, e podemos reconhecer aqueles espaços, então, que marcam como os fortalecimentos, que marcam o espaço da regionalização. Esses, me parece, que são os caminhos opostos. Os caminhos opostos, como aqueles que a Cátedra da Integração Regional está a perseguir, como o GUNILAC está a perseguir, e aqui lembro o papel e o trabalho do professor Axel Didrikson, reunindo Latinoamérica e Caribe nessa proposta do GUNI, para que muitas das ideias sobre educação superior sejam pensadas. Este é o papel que a CRES fez em 2018 e que nos animou a estar aqui hoje, que nos anima a ter um pensamento integrador da educação superior. Então, em termos de aprofundamento da decolonialidade, como nós estamos hoje tratando com autores que trabalham a decolonialidade, nós temos algumas possibilidades de trabalhar no sentido não hegemônico da regionalização e da integração. Além de entender as raízes históricas, como nós pensamos ali, e isso aqui é uma fala muito breve, eu toquei apenas num ponto, importa também entender os sentidos que hoje essa regionalização e essa integração, que estão nas palavras da cátedra, que estão nas palavras da sigla do PRIU, de alguma PRIU, deve ser como se diz, os sentidos que elas têm bem expressos como foram na CRES. Então, os sentidos não hegemônicos da regionalização e da integração seriam aqueles princípios da integração solidária, não outro tipo de integração. O acesso, se disse lá na CRES, o uso, a democratização do conhecimento é um bem social, coletivo, estratégico, essencial para poder garantir os direitos humanos básicos e imprescindíveis para o bom viver de nossos povos, a construção de uma cidadania plena, a emancipação social e a integração regional solidária. Não é aquela integração de que eu falava, da qual eu acho que não é possível partir dali. Aqueles regionalismos não produzem uma integração regional solidária. Nós precisamos dela, e a CRES já o dizia em 2018. No meu entender, esse bem social, coletivo e estratégico essencial tem, então, que partir do local, do regional, e construir o quê? Construir conhecimento social, nessa tentativa que nós fazemos, ainda que virtual, ainda que precária, que sejamos poucos e que nós estejamos falando, outros também irão falar, outros também irão pensar. A minha proposta é que a gente reflita. Precisamos de um conhecimento social como uma força integradora de agregação, de colaboração. Quando nós trabalhamos em redes de colaboração, nós percebemos a importância do processo. Não é o resultado lá da rede, o produtivo, o que vai sair daquela pesquisa, aquele resultado, aquela produção. O que importa é a colaboração, o processo em si de fazer aquele trabalho. A convergência, a coesão, dentro do quê? Dentro de um espaço que é regional. A meu ver, este seria o novo mapa que nós podemos traçar. Essa seria, ao fim e ao cabo, a regionalização que envolve produção de conhecimento em chave de construção coletiva de um saber que permita enfrentar
crítica e concretamente os desafios colocados às sociedades latino-americanas e caribenhas. Uma regionalização por dentro. Eu só acredito em inovação por dentro. No âmbito das nossas universidades, das nossas forças de agregação, de integração das redes de pesquisa e colaboração, nesses momentos de uma economia cada vez mais globalizada, de uma pandemia viral localizada, que não vão ser construídos ao acaso esses espaços se nós não vislumbrarmos essas possibilidades. Na verdade, irão se estreitar a distribuição de riquezas materiais, mas poderão alargar-se a comunicação digital, como nós estamos a ver, o enfrentamento ao duplo laço local, economia e pandemia, global e local. E vamos construir, nessa perspectiva do local, um novo futuro do que queremos. Vamos traçar os mapas da integração solidária a partir do conhecimento sobre nós mesmos e sobre as nossas universidades e sobre nossos sistemas de educação superior. Vamos aprender uns com os outros, como estamos fazendo hoje, para desenhar esses mapas integrados por dentro. Era esta, então, a reflexão que eu gostaria de trazer nesse dia de hoje. Obrigada. Estou à disposição, se quiserem perguntar.